Que papo que é esse de OVNI que todo mundo tá falando, de invasão alienígena? De repente, vários canais começaram a falar que estamos sendo invadidos e que os Estados Unidos abateram diversos OVNIs. Bom, se você tá viajando nesse assunto, assim como eu, vem comigo que nesse vídeo a gente vai tentar entender tudo sobre essa invasão alienígena que pode estar acontecendo. Já pensou nisso? Bom, eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Olha, não é de hoje que existem relatos de supostos extraterrestres, que permeiam aí o imaginário popular. Isso tudo se intensifica, é claro, por conta das obras de ficção, como os filmes, por exemplo, que retratam aí invasões alienígenas a todo momento. E até mesmo casos reais de supostas aparições de naves extraterrestres, ou até mesmo dos próprios alienígenas, dos próprios visitantes. O ETzinho ali, cabeçudinho, baixinho, verdinho, às vezes cinza, depende. Bom, a gente tem casos, por exemplo, como os mais famosos aqui do Brasil, que é o ET de Varginha, tem casos também internacionais e intrigantes, como o próprio caso Roswell, além do caso mais emblemático de todos e talvez aquele que a gente nunca vai descobrir se é verdade ou não, que é o caso do ET Bilu. Bom, enfim, tudo isso que envolve alienígena, OVNIs, necessariamente chama muito a atenção, pelo fato do mistério até mesmo, Será que a gente está sozinho nesse mundo? Mas qual que é desse papo aí que estão falando, De repente o assunto OVNI começou a ser falado na internet toda. É claro que vale sempre a gente lembrar, Bom, eu acredito que a essa altura do campeonato todo mundo já saiba, de que OVNI não necessariamente quer dizer uma nave extraterrestre alienígena, tá? Significa objeto voador não identificado. Não significa que é de outro planeta, não significa que é de outra dimensão, de outra galáxia, enfim, vocês entenderam, Bom, pode simplesmente ser alguma nave espiã de algum país que não se identificou, por exemplo, enfim. Tendo isso em mente, vamos então para o OVNI lá que os Estados Unidos derrubou. Primeira aparição. Bom, eu acho que a primeira aparição recente, que foi bastante falada, de um objeto voador não identificado, foi o famoso balão chinês, Apareceu nos céus aí dos Estados Unidos, Muita gente falou, muitos portais de notícia cobriram também, A China chegou a confirmar que o balão pertencia a ela. Esse objeto voador sobrevoou os céus aí dos Estados Unidos, Demoraram aí pelo menos uma semana para bater, A desculpa foi de que ele estava numa área que, se fosse abatido, poderia acertar civil, enfim. Eles esperaram ele ir ali mais perto do mar, Este foi o momento em que os Estados Unidos destruíram um balão chinês que sobrevoou o país por pelo menos uma semana. O artefato caiu no mar. Bom, o papo que rola é de que esse balão não era um balão de espionagem, sim um balão meteorológico. Meteorológico. Difícil falar, Afirmou que o seu país respeita a soberania e a integridade territorial de nações estrangeiras. O balão tinha a missão de fazer registros meteorológicos, mas acabou desviando da rota original por força do vento. Bom, e quem defende essa tese, diz que se a China quisesse espiar os Estados Unidos, eles possuem aí satélites que devem ser bem mais efetivos e imperceptíveis do que um balão daquele tamanho, Por outro lado, o Pentágono afirma que era sim um balão de espionagem. Enfim, quem defende essa outra tese afirma que existem sim motivos sobre o fato aí da China mandar um balão de espionagem e não simplesmente espionar por um satélite. O primeiro deles seria aí para ver aí a China tentando esticar a corda, sobre invasão de um espaço aéreo, para ver até onde os Estados Unidos vai, como que eles reagiriam num suposto balão meteorológico. Outra é de que ainda que os satélites sejam extremamente poderosos, observar o solo ali americano, uma coisa é observar de 20 quilômetros a altura que estava mais ou menos o balão, outra coisa é observar de mais de 300 quilômetros, que seria ali a altura de um satélite, por exemplo. Bom, os dois lados possuem pontos fortes na argumentação, tá? Então fica aí a guerra de narrativas e você acredite em quem você quiser, tá? Bom, a novela do balão acabou, quando um caça americano explodiu o bexigão aí do Xi Jinping, e a China ainda disse que é dona de um segundo balão, Por sua vez, esse balão está sobrevoando aqui próximo da gente, da América Latina. Segundo a China, este balão que está na América do Sul é um dirigível não tripulado para fins de pesquisa. Os chineses também negaram espionagem e afirmam outra vez que o equipamento foi desviado pelo vento.
Ainda é dito também que na gestão do Donald Trump teve 3 ocasiões aí que foram identificados balões chineses de espionagem, mas não foi divulgado para a imprensa, então por isso que a gente não ficou sabendo. Mas o papo agora, então, é os novos objetos, né? E de que país que é, ou se é de algum país, não é? Os novos OVNIs. Bom, depois que foi abatido o balão chinês, né, para quem achou que essa novela tinha acabado, começaram a pipocar então na imprensa que outros OVNIs começaram também a ser abatidos. O primeiro objeto foi abatido no Alasca, o outro foi abatido no Canadá e ainda teve um terceiro, né, que foi abatido ali próximo a Chicago e tal, nos Estados Unidos. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, confirmou que um caça derrubou nesta sexta-feira um objeto não identificado sobre o Alasca após uma ordem do presidente Joe Biden. Esse do Alasca é dito que é bem menor do que o balão chinês. Eles não sabem se é de algum governo ou se é de alguma empresa privada, mas o fato é que estava sobrevoando a cerca de 4.000 pés. E já sobre o OVNI no Canadá é um pouquinho mais intrigante, porque é dito aí em relato, né, pelos pilotos que abateram ele, que ele tinha uma forma cilíndrica, não parecia ter um motor que gerasse uma propulsão, não tinha asas e também ele emitia cerca aí um sinal estranho que desorientava alguns sensores de aviões próximos. A ministra da Defesa canadense também comentou esse assunto. Ela se recusou a especular, né, sobre a origem do objeto, mas disse que ele tem uma forma cilíndrica. E aí já é um prato cheio aí, né, para os teóricos da conspiração. Eu confesso que aguça a nossa imaginação, né? Imagina, né, uma nave cilíndrica, né, sobrevoando aí, sem parecer que está, né, flutuando. Isso aí, a gente vê isso aí desde a época lá do Chapolin, a gente vê, né? Será que não é o próprio governo? Já pensou? Olha, vamos viajar agora. O próprio governo colocando pequenas doses de invasões de OVNIs, que cada vez vão passar a ser mais frequentes, até que, de fato, um desses objetos, em algum momento, vai ter uma vida dentro? Já pensou? É tipo a história do sapo na panela, né? Bom, viagens à parte, que é estranha essa história de OVNI, é sim. Mas e aí? O que raios são esses OVNIs? A realidade é que não sabemos. E agora o João botou o meme do Arnold aqui. Não, esse meme não. Bom, pelo menos nós aqui, né, meros mortais, a gente não sabe, porque o mais alto panteão norte-americano, eu tenho certeza que deve saber bem mais coisas que a gente, né? Bom, seriam essas naves, né, ficam aí uma hipótese também, seriam essas naves chinesas ou de outros países também? Por quê? Né? E por que desses formatos estranhos? Exatamente para não serem identificados, né? Essa é uma teoria também que rola por aí, né? Poder entrar num espaço aéreo vizinho mais tranquilamente. Porque você pensa comigo, uma coisa é você invadir um espaço aéreo aí de uma nação soberana com um caça equipado com uma bomba, né? Aí, cara, desencadearia uma guerra, com certeza, né? Já pensou? Um absurdo. Agora, outra coisa é você invadir com um objeto cilíndrico, octagonal, estranho, né? Nada ergonômico, digamos assim, que aparentemente não representa ameaça, é abatido facilmente, né? Enfim, e não se sabe daí então a procedência desse OVNI. É muito mais inteligente se for parar para pensar, não é? Enfim, como eu disse, são hipóteses, teorias, guerras de narrativas. De um lado o governo norte-americano e do outro lado o governo comunista chinês. Você quer um conselho? Não acredite em nenhum dos dois, tá? Não seja baba-ovo do Xi Jinping, igual tem youtubers aí, e também não acredite em tudo que o Pentágono diz. Bom, essa é a minha opinião, né? Eu tô aqui para dividi-la com vocês. Você concorda comigo ou não? Comenta aqui embaixo. Se você viu o vídeo até aqui, eu peço por favor que se inscreva no canal e deixe o seu like para poder ajudar a gente no engajamento. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!